Eles são responsáveis, essas grandes navegações, na verdade, são responsáveis pela chegada dos primeiros habitantes, dos primeiros navegadores aqui em nosso continente. E, consequentemente, esses primeiros contatos vão propiciar a chegada desses navegantes, e esses navegadores vão começar a ter contato com os índios aqui. E a gente vai começar a visualizar quais foram essas tribos que já estavam aqui e que foram descobertas, que foram encontradas, aliás, melhor dizendo, pelos navegadores, pelos primeiros navegadores. Diante disso, pessoal, eu conclamo vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página 46. Nessa página 46, nós temos a seguinte situação, que vai falar sobre o processo histórico do aparecimento desses índios, as primeiras tribos, os nomes que vão ser dados para essas tribos, as primeiras nomenclaturas, e vamos também trabalhar em cima dos incas, dos maias, dos astecas, de que forma eles vão contribuir para o nosso desenvolvimento. Pois bem, na página 46 tem assim, tem uma figura, não é? Que tem a seguinte legenda. Vários grupos indígenas habitavam a América na chegada de Cristóvão Colombo, no século XV. Ainda na legenda. Entre eles se destacaram Sion, os Tupi-Guaranis, os Incas, os Maias e Astecas. Acima é uma pintura de Charles Bird King, que retrata a tribo Paiwi em 1821. Historicamente, convencionou-se dividir os indígenas em 5 grupos étnicos. 5 grupos étnicos. Aí uma pergunta que pode vir aí para você, vir de você para mim. Professor, o que significa esse termo aí étnico? Esse termo étnico, ele faz referência à raça, um grupo racial, tá bom? Pronto, isso mesmo, um grupo racial. Uma etnia vem de uma raça. Grupo étnicos, culturais e econômicos. Faz-se necessário lembrar que existiam mais de 1000 etnias indígenas, apenas no Brasil, apenas no Brasil. Classificar, continuando a leitura da página 46, classificar, não é? Esses grupos de acordo com etnias e costumes, não é? E posições geográficas, auxilia o estudo histórico e facilita o entendimento. Assim, os grandes grupos indígenas identificados foram Sion, que já foi citado agora há pouco, que eles se localizavam na América do Norte, não é? Principalmente no que hoje é os Estados Unidos. Os Tupi-Guaranis, na América do Sul, especialmente se localizando no litoral brasileiro. Os Incas, no atual Peru. Os Maias, cuja maior parte vivia na América Central. E os Astecas, que habitavam no território do México. Também há outra classificação que leva em consideração suas características culturais. O primeiro grupo é o dos nativos, que se organizam em sociedades coletoras
nativos que nasceram naquela localidade ali, sociedade coletora e caçadora, como no caso dos Sionhos e Tupi-Guaranis. O segundo grupo é o dos indígenas, que se organizavam em sociedades chamadas de grandes civilizações agrícolas, em que se incluem os incas, maias e astecas. Aqui nós tivemos uma noção dos principais grupos étnicos indígenas que ocuparam a América. Então você tem que ter muito bem isso definido na sua mente. Lá, os Sionhos na América do Norte, nós temos os Tupi-Guaranis aqui na América do Sul, especialmente no litoral brasileiro, o Inca no Peru, os Maias na América Central e os Astecas no México. É bom que isso fixe na sua mente, por favor, não esqueça, por favor. Isso mesmo, muito bem, não esqueça. Os grupos indígenas caçadores e coletores. Ainda na página 46. Muitos historiadores afirmam que a forma de organização dos Sionhos, América do Norte, os Tupi-Guaranis, América do Sul, se assemelham à do homem do período Neolítico, pois, embora vivessem em tribos e ocas, eram essencialmente seminômades. O que significa aí, professor, seminômades? É um momento em que ele circulava, em algum momento ficava parado, em algum momento o homem naquele período caminhava e era parado, ficava parado e caminhava, ficava parado e caminhava, e assim seguia, não é? E viviam da caça e da coleta. Deve-se levar em conta, porém, que esses povos já conheciam a agricultura. Isso mesmo, então, se eles já conhecem a agricultura, é sinal de que eles já têm um processo de evolução, já estão num estágio evolutivo. A gente vai lembrar sempre dessa questão da agricultura, quando o ano passado, no sexto ano, a gente estudou o conteúdo da pré-história e lembrou que o período neolítico, ele faz referência a quê? Isso. O período neolítico faz referência à agricultura. O período neolítico é chamado também de interrogação, isso, muito bem. O período neolítico é chamado de revolução agrícola, não é? Vamos lá, prosseguindo então na página 46. Os grupos indígenas caçadores e coletores. Muitos historiadores afirmam que a forma de organização social dos Sionhos, América do Norte, e dos Tupi-Guaranis, América do Sul, se assemelham ao homem do período neolítico. Olha aí, está vendo o encaixe para aquilo que eu estava falando? Pois, embora vivessem em tribos e ocas, eram essencialmente seminômades e viviam da caça e da coleta. Deve-se levar em conta, porém, que esses povos já conheciam a agricultura e usavam para o plantio de alguns bens de consumo, como a mandioca, da qual, inclusive, aprenderam a retirar o veneno. Mas eles desconheciam a noção de propriedade privada, o que deixava bem claro que estavam no processo de transição, baseando-se ainda em clãs em que os mais velhos e sábios das tribos é que davam a última palavra. Indo para a página 47, nós temos: sendo as principais atividades dessas sociedades indígenas a caça, a pesca,
a coleta de frutos e raízes e a agricultura de subsistência. A divisão do trabalho também era bastante simples, baseada no sexo masculino e feminino. Em outras palavras, não é, pessoal? Em outras palavras, era de fato um modo de produção primitivo. Ao homem caberia caçar e pescar, ou seja, o trabalho de risco, pois o número de mortes era grande no contato com os animais selvagens. Já as mulheres colhiam frutos e raízes, ou seja, eram coletoras. Por sinal, acredita-se que quem descobriu a agricultura foram elas, pois, sendo responsáveis pelas coletas, teriam observado que os frutos, legumes, grãos e as verduras nasciam das sementes que caíam da terra. Bom, assim? Prosseguindo então, o que é que temos? Embora com características primitivas, o nativo americano já havia melhorado sua alimentação e adotado alguns costumes que tiveram efeito bastante produtivo no seu cotidiano. Entre essas práticas destacamos, vamos lá, indo para a página 48, observem aqui, em algum momento você pode até pensar que já viu esse conteúdo. Não, mas o que acontece é o seguinte, nós estamos estudando os primeiros povos que habitaram a América e eles vão ter basicamente as mesmas ações, as mesmas atitudes que a gente observou lá no 6º ano, quando estudamos a pré-história. E aqui a gente vai ver o uso e controle do fogo, que permitiu-lhes cozinhar e assar a carne, mas também se aquecerem, evitando assim muitos deslocamentos em decorrência do clima. Outro item, utilização de ossos para fazer suas armas e seus utensílios domésticos. A ausência de grandes construções arquitetônicas. Geralmente construíam suas moradias com madeira e cipós de árvore. Então aqui a gente passa a conhecer um pouquinho mais dessas características dos povos, das tribos, das etnias que ocuparam a região da América. Os vestígios deixados, aquilo que foi deixado por esses povos, foram encontrados nos chamados sambaquis, que eram amontoados de alimentos, conchas, ossos e outros elementos. Através desses restos, pode-se entender um pouco de costumes, principalmente da forma como se alimentavam. Prosseguindo então na página 48. A organização política da sociedade caçadora e coletora da América também era bastante primitiva. As tribos eram compostas por diversas aldeias ligadas por laços familiares e por antepassados em comum, com o objetivo de chegar a uma melhor organização e melhor segurança, não é? Então, as aldeias estavam sendo formadas, as tribos sendo formadas, e sendo colocado ali a questão das famílias, o antepassado em comum estavam sendo colocado, firmado através dessas tribos para ter uma melhor organização e, consequentemente, uma melhor segurança. Tá bom? Então, vamos para os Siones aqui na página 48. Os Siones, também conhecidos como Dakotas, eram
originários do noroeste dos Estados Unidos, mais precisamente da área entre a bacia do rio Mississippi e o rio Missouri. Eram compostos por 3 etnias indígenas. Eu já expliquei essa questão das etnias, hein? Já expliquei. Fica atento aí, preste atenção. Ficaram conhecidos como... as 3 etnias, Sands, Yanktons e Tetons. Ficaram conhecidos como povos guerreiros. Cada etnia do Xiongs tinha seu próprio dialeto, estabelecia sinais para se comunicar. Eram povos que viviam da coleta de frutos e raízes. A pesca e a caça também eram fundamentais, em especial de bisões e búfalos. Essa prática mobilizava boa parte das tribos, sendo bastante perigosa, pois as armas construídas exigiam um contato próximo com esses animais, o que resultava em muitas mortes de caçadores. As armas e os utensílios eram feitos de ossos, chifres de animais e pedras. Página 49 diz assim: outra característica do Sion foi a domesticação de animais. Bois, página 49, búfalos, bisões e porcos foram alguns deles, mas sem dúvida a introdução do cavalo foi a mais decisiva. A caça passou a ser realizada a cavalo, o que diminuía o risco e, consequentemente, o número de mortes nessa atividade. Isso levou a um aumento populacional e da produção de bens de consumo. Em contrapartida, com a domesticação dos animais, sobrou tempo para que outras atividades fossem desenvolvidas, visto que precisavam gastar mais tempo com a caça. Não é? Prosseguindo, nós vamos agora estudar esse subtítulo, o conteúdo que vai trazer a etnia que compôs que ocupou o território brasileiro em sua grande parte, que foram os tupis guaranis. O que é que temos aqui dos tupis guaranis? Ainda na página 49, a chegada dos europeus em território brasileiro pôs em contato 2 povos com características diferentes. Tanto os portugueses quanto os tupis se assustaram. Ao mesmo tempo, ficaram curiosos diante de costumes tão distintos. À medida que colonizavam o Brasil, os portugueses puderam perceber que a etnia tupi-guarani apresentava uma vasta população, com cerca de 6 bilhões de habitantes, desde a parte norte até a parte sul da costa brasileira. O interior brasileiro só foi explorado a partir do século XVII. Alguns grupos étnicos indígenas de destaque foram Jé e Aruac. Jé ou Aruac. Ao lado aqui nós temos a composição desses Jés através do nosso link. Diz assim: Jés são os povos indígenas de tronco macro-Jé, de língua Jé, que povoaram a região de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, no Brasil. Aruac é um grupo indígena localizado em diversas partes da América, como Bolívia, Brasil, Colômbia, Paraguai e Antilhas. Prosseguindo, então, nós temos a organização social dos tupi-guaranis. Era bastante curiosa, muito semelhante à dos Siongs, isto é, o chamado modo de produção primitivo, segundo a qual cabia ao homem caçar, pescar e construir moradias, enquanto a mulher tinha de cuidar dos filhos e coletar
frutos e raízes. As moradias eram feitas de palha, madeira e cipó, sendo grandes coletivas. Em outras palavras, eram ocupadas por várias famílias com antepassados em comum. Geralmente ficavam por um tempo determinado nas regiões, mudando de local apenas por motivo de catástrofes, ataques de outras tribos indígenas, entre outros. Não é? Pessoal, para concluirmos a aula de hoje, eu vou fazer com vocês a questão que está aí na página 50, questão número 1, não é? Questão número 1 da página 50. Aí você faz a questão número 2, tá certo? Primeira questão: a chegada dos espanhóis à América se deu em 1492, na ilha de Guanana, atual Bahamas. O contato entre os brancos foi impactante. Analise esse evento. Resposta: a chegada dos europeus ao continente americano pôs fim frente a frente, culturas diferentes. Mais do que isso, povos que não se conheciam, vírgula, que nunca tinham se visto, vírgula, o que causou estranheza para ambas as partes no cotidiano de cada um. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Forte abraço a todos. Tchau, pessoal.